Apresento-lhes o candidato à Prefeitura da cidade e comarca de Itapecerica da Serra nas eleições municipais de 2016, Dr. Luiz Eduardo Rossi. Engenheiro civil, graduado pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie em 1979, engenheiro de segurança do trabalho pela Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie em 1984, engenheiro avaliador pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1987, engenheiro de planejamento e gerenciamento de projetos pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo em 1989, advogado pela Faculdade de Direito da Universidade de Osasco em 1995, pedagogo pela Faculdade de Pedagogia da Universidade Adventista de São Paulo em 2008, mestre stricto sensu em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de Osasco em 2013, graduado em Jornalismo pela Universidade de Santo Amaro em 2013, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Santo Amaro, técnico em Segurança do Trabalho pela Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, em 1975, e técnico em Transações Imobiliárias pela Escola SEAD, em 2008. O nosso convidado apresentará nessa noite seu plano de governo para a Prefeitura da nossa cidade e nos 10 primeiros minutos discorrerá sobre o tema Esporte e Lazer para Novas Gerações. Por favor, Dr. Rossi, a tribuna é sua. Bom, eu vou então discorrer primeiramente sobre a educação, lazer e esporte para os jovens. Eu diria o seguinte: todos, e aí eu incluo com plena certeza toda a população de Itapecerica da Serra, todos, pais, irmãos, clamam por este conselho. Como educar em pleno século XXI? Essa é uma interrogação muito importante e eu sou professor universitário e lhes digo que a resposta é complexa e envolve as famílias, a iniciativa privada e o poder público. Mais ou menos 1/3 para cada um. As famílias, a iniciativa privada e o poder público. 1/3, 33% para cada um. A parte dessa resposta que cabe ao poder público, por motivos óbvios, é o que eu vou me fixar agora. Então eu vou me fixar nesta terça parte dos responsáveis pela educação dos nossas crianças e dos nossos jovens a partir do século XXI. Hoje em dia, nós todos somos dominados por uma cultura da performance. Então, isso praticamente é uma coisa que toma as atenções de todos. A performance. Como eu vou me sair num determinado projeto? Como eu vou me dar numa determinada tarefa? O conteúdo está em alta, especialmente os conteúdos de aplicação imediata. Os vestibulares se tornaram uma espécie de um vórtice e o ingresso em centros de excelência virou uma meta familiar, não só do jovem, mas é uma meta familiar, pois todos ficam envolvidos emocionalmente no esforço dos jovens. Mas é fundamental que as crianças e os adolescentes dominem coisas como linguagem oral, linguagem escrita, habilidades matemáticas e os princípios de todas as ciências aplicadas. Essas coisas serão úteis por toda a vida da pessoa. Por outro lado, há complementos a isso, indispensáveis à educação. A educação pelos esportes, a educação pela arte. Esta que também chamamos de cultura, resultado, enfim, numa educação integral. Falemos dos complementos. Enquanto o primeiro exige concentração, a educação pelos esportes, e disciplina metódica, o segundo, o complemento educação pela arte,
exige verdadeiras viagens de adaptação ao mundo diariamente. No primeiro caso, desde criança, o vivente pode e deve ser levado aos templos de culto ao corpo, quadras de esporte, piscinas, pistas de atletismo. Aí ele desenvolverá sensos de saúde individual, de coleguismo nos esportes coletivos, de busca dos limites próprios, de aceitação das próprias dimensões físicas. No segundo, na arte, deve ser levado às mais variadas casas onde se desenvolvam todas as formas de manifestação do conhecimento, de arte, aguçando todas as suas sensibilidades, afiando os sentidos e criando, recriando, fortalecendo sinapses entre os seus neurônios. O objetivo de tudo isso é o atingimento da mens sana in corpore sano, uma ideia bimilenar, quase trimilenar. Como se pode caminhar para esses objetivos aqui nesta cidade? Então agora vamos reduzir a nossa viagem e focarmos aqui na nossa cidade. Como se pode caminhar para esses objetivos com as crianças nascidas e vividas aqui nessa cidade? O que a Prefeitura Municipal pode realizar para estabelecer, junto com as famílias, que não, aqui um brocado latino, non escola sed vita dissimus, ou seja, não é para a escola, mas é para a vida de cada um que aprendemos. Eu não aprendo para a escola, eu não aprendo para o professor, eu não aprendo para responder uma prova, uma sabatina, eu aprendo para mim. E essa é uma tarefa muito difícil de inculcar na cabecinha das crianças logo cedo. O que a Prefeitura Municipal pode realizar para estabelecer isso? Eis aqui o pensamento da Rede Sustentabilidade para esse tema. Em primeiro lugar, fundir já ideias para a cidade de Itapecerica. Em primeiro lugar, fundir as secretarias de Educação e de Cultura. Nós temos essas duas secretarias numa só. Pois nós vimos que no plano federal, durante muitos anos, isso é do nosso tempo, o que funcionou mesmo era o Ministério da Educação e Cultura, o MINC. Vocês se lembram disso? Depois dissociaram o MINC, recentemente voltaram para o MINC e a cultura esbravejou para separar de novo. Décadas a fio, sempre foi o MINC, ou seja, o Ministério da Educação e Cultura, que funcionou. Então, aqui em Itapecerica, a Rede Sustentabilidade pensa na Secretaria da Educação e Cultura. Por quê? Educação e cultura são assuntos indissociados. Não há como separar esses assuntos. Educação é cultura e cultura é educação. Não dá para fazer diferente. Então a Rede Sustentabilidade, primeira, ao sentar na cadeira lá do prefeito, a primeira canetada é mexer nas secretarias e entre elas a Secretaria de Educação e Cultura. Em segundo lugar, pensamento da Rede Sustentabilidade para Itapecerica da Serra. Entregar o comando das secretarias de Educação e Cultura e dos Esportes, outra secretaria, a pessoas ligadas ao tema. O que se vê hoje são opções políticas e não técnicas para se gerenciar esses assuntos. Então nós ficamos profundamente tristes de ver quanto tempo se perde na cidade de Itapecerica da Serra com gente inabilitada na cabeça dessas secretarias. Nós temos aqui uma rotariana que tem quantos anos de secretaria de educação, a senhora? Aqui na Itapecerica, 8. 8 anos. Quer dizer, ela já conhece muito bem a estrutura da secretaria, são 8 anos, é bastante tempo, e ela pode falar sobre esse tema. O quanto as secretarias de educação, infelizmente, estiveram em mãos erradas, ou
Não em mãos erradas, em mãos inabilitadas, o que é pior. Hoje, essas secretarias estão entregues a pessoas com pouco ou nenhum preparo para assumi-las. A titularidade da Secretaria de Educação não é para vendeiros. A da Secretaria de Cultura não é para metalúrgicos, bancários, políticos de carreira. E da Secretaria de Esportes não é para um simples professor de educação física. É para muito mais. Porque tem que ser feita uma verdadeira revolução na cidade. E revoluções têm consequências enormes em curto espaço de tempo. Eu diria que hoje Itapecerica da Serra não tem tempo a perder. Já perdeu muito tempo e nós não podemos mais nos dar ao luxo de continuar errando. Então, esse é o pensamento da Rede de Sustentabilidade. No governo Rede de Sustentabilidade, a Secretaria da Educação e Cultura e a Secretaria de Esporte serão entregues a pessoas que aliem em seus currículos grande saber teórico e grande capacidade de gestão. Em todas as secretarias, e as secretarias são o braço avançado do Poder Executivo, e o Poder Executivo é aquele que trabalha, que carrega o piano, que faz acontecer aquilo que é pensado no Poder Legislativo, que é imaginado pelo povo e transmitido para o Poder Legislativo, e esse torna um papel, uma tarefa e entrega para o Poder Executivo, isso tem que ser, de alguma forma, muito bem gerido. Vamos ao papel da Prefeitura nisso tudo. Analisemos as tarefas das quais ela jamais poderá se furtar. Primeiro, são 4. Primeiro, o fornecimento de casas, onde essas práticas se realizam. Ginásios, teatros, museus, bibliotecas, escolas de todos os graus. Precisamos construir essas casas. Não precisam ser sofisticadas. Casas. Segundo, rechear essas casas com pessoas competentes e compromissadas com o preparo dos seus principais clientes, que são os jovens. Terceiro, o estímulo de visita de esportistas, de artistas, de pensadores à nossa cidade para que eles tragam o know-how que possuem, a fim de que possamos assimilar boas práticas. Trazer gente de fora para nos visitar. E quarto, lógico, o patrocínio da ida de eventuais valores, esportistas, artistas, cérebros científicos, descobertos e preparados no município, em visita às casas de mesma natureza, localizadas pelo mundo afora. Importação de gente que sabe e exportação de gente que sabe. Concluindo, uma vez alcançados os objetivos dessas 4 tarefas, colocando-as cada qual numa espécie de círculo virtuoso, num modo contínuo, poderá o poder público declarar que realizou o seu terço, a sua terça parte, cumpriu a sua parte no complemento da educação no município. É isso. Agora vamos à segunda parte, que é o plano da Rede de Sustentabilidade aqui para a cidade, não é isso? Agora eu tenho 20 minutos. Sim. Já temos 10, já passaram 2 agora. Não entendi? Os primeiros 10 eu mostrei para você de assunto. Isso, você mostrou, eu passei até um pouco. Não tem problema. Não tem problema. Tá. A gente agora você quer que eu olhe mais para lá? Isso. Mas eu queria mais olhar para cá, porque eu estou conversando com você. Fica à vontade. Eu vou te mostrar agora quando faltar 10 minutos. Mais 10 minutos. Ah, tá bom. Tá, eu devo estar no meio disso aqui. São os primeiros 10. Tá bom, mas eu tenho 20. Mais 10. Tá bom. Agora. Tá bom. E depois. Os 5. 5 minutos finais. Aos 5 finais, tá bom. 5 é para as considerações finais, é isso? Não, Não. Tem 20 minutos finalizados, tem 20. Não. Entendi. Tá. É que a gente marca 5 minutos porque aí dá tempo pelo menos de você Pra dar um- fechar Uma... a ideia. Tá, Vai avisar aos 10, depois aos 5. tá. Vamos lá. Vamos lá, 20 minutos. 20 minutos. Perdeu 2. Eu não vou falar de mim. Com o tempo todos me conhecem ou vão me conhecer melhor. Eu vou falar do nosso plano de governo. Aponto para 7 eixos principais, todos integrados entre si, os quais formam uma rede de intervenções na cidade, concomitantes, simultâneas, buscando sempre o bem-estar da população. Essa teia
de boas intenções, de boas ações, pretende redesenhar a cidade como ela sempre mereceu, mas nunca foi atendida. Com base nos nossos princípios e nas bandeiras anunciadas e propaladas por todo o território nacional, que tem norteado os passos da rede de sustentabilidade, este que eu vou falar aqui é apenas um excerto, é apenas um pedaço do programa do governo municipal para a cidade de Itapecerica da Serra. A moderna administração pública é organizada por programas. E na conjugação, na agregação desses programas, afins se dão os eixos. Nós estabelecemos para a cidade de Itapecerica 7 eixos. Inicio pelo eixo do desenvolvimento econômico. Na nossa visão, o desenvolvimento que efetivamente conta é o desenvolvimento humano, dado por um índice denominado IDH. No entanto, o desenvolvimento econômico, dado pelo índice denominado PIB, quando a serviço do desenvolvimento humano, deve ser estimulado com maior intensidade. Portanto, o nosso papel é de estimular o desenvolvimento econômico que mais possa contribuir diretamente para o incremento do desenvolvimento humano, para que o maior número de pessoas possível possa usufruir do bem-estar e da felicidade em nosso município. Preconizamos o estímulo à geração de empregos em todos os setores da atividade humana, na indústria, no comércio, nos serviços, principalmente a indústria do turismo, absolutamente essencial num município como o nosso, inteiramente protegido pela Lei dos Mananciais. Nosso município poderá gerar receitas cada vez maiores, se estimulado aqui o turismo de observação, o turismo religioso e outras naturezas de turismos, já que abrigamos, por exemplo, no turismo religioso, um santuário mariano para os católicos, inúmeras igrejas pentecostais, mais conhecidas como evangélicas, além de muitas outras seitas e ramificações. Enfim, Itapecerica é uma cidade onde o turismo deve ser muito estimulado. O segundo eixo que nós pensamos para Itapecerica é o desenvolvimento, é o eixo do desenvolvimento e da inclusão social. O investimento mais produtivo é aquele que é feito sobre as pessoas, nos cidadãos. Esta é a missão reservada quase que exclusivamente para o setor público. Esse que você vai eleger agora. A lógica do setor privado é a do maior lucro, do maior rendimento, enquanto que natural e contrariamente, a do setor público deve ser o de maior desenvolvimento das pessoas, com cidadania, sem prejuízo, mas com lucro zero. Preconizamos o estímulo à geração de programas de qualificação profissional para servir a todos os setores da atividade humana, indústria, comércio, serviços, principalmente essa indústria do turismo absolutamente essencial num município como o nosso, inteiramente protegido pela Lei dos Mananciais. Criaremos e apoiaremos programas voltados para o emprego e para a renda, para os esportes, para o lazer, para a habitação, para as moradias, pessoas em situação de vulnerabilidade, para a melhor idade e para a segurança pública como um todo. O terceiro eixo é o da infraestrutura e do desenvolvimento urbano. A infraestrutura e o desenvolvimento urbano devem ser tratados com especial atenção pelo dirigente municipal filiado a este partido que nós apresentamos ao Rotary agora, pois compreendem os serviços básicos. A ampliação e a manutenção das redes de água e esgoto, a ampliação da coleta e do tratamento dos resíduos sólidos, a sofisticação da drenagem das águas pluviais, o aperfeiçoamento dos serviços de varrição e de limpeza das ruas e dos equipamentos urbanos, além da tarefa de ampliar e manter em condições de circulação todas as vias públicas, são atividades de grande importância no município. O abastecimento de água e o tratamento dos esgotos devem ser alvo de discussão permanente em respeito à Lei Federal 11.445, que estabeleceu a Política Nacional para o Saneamento Básico, a qual exige que cada município estabeleça o seu plano básico de saneamento. Considerando que, segundo o IBGE, apenas 47% dos esgotos do Brasil recebe algum tipo de tratamento,
é indispensável que esse tema seja uma prioridade partidária. Preconizamos o estímulo à geração do Plano Básico Municipal de Saneamento, do Plano Básico Municipal de Estradas Municipais, do Plano Básico Municipal de Logradouros e do Plano Básico Municipal de Proteção e Uso Racional do Meio Ambiente. Cada um desses planos terá um conjunto de programas, os quais se incumbirão cada qual da sua tarefa, e o conjunto resultará num município que poderá se ocupar dos mais variados temas, todos ao mesmo tempo, coordenados e sincronizados, resultando num salto qualitativo que imaginamos ser sem precedentes. O quarto eixo é o da educação e o dos conhecimentos libertadores. Somente o conhecimento adquirido e solidificado é o que pode libertar, na sua plenitude, o cidadão. A educação de qualidade universal e gratuita é meta permanente deste partido. Para se tornar uma educação de qualidade, é indispensável investir na qualificação dos professores, bem como em cada uma das escolas da rede municipal. Há que se equipar salas de aula, laboratórios, bibliotecas, áreas de práticas esportivas. Tal qualificação não pode dispensar a avaliação externa do aprendizado, bem como incorporar sistemas de administração baseados em metas e que se utilize de indicadores já consagrados. O governo municipal deverá instituir o Conselho Municipal de Educação, bem como o Sistema Municipal de Educação, coisas diferentes, onde sejam desenvolvidas a pedagogia e a educação própria do município. Infelizmente, hoje a pedagogia é importada, ela é comprada dos serviços objetivos, se não me engano. Preconizamos, então, contrariamente, o estímulo ao desenvolvimento integral da educação infantil, dos 0 aos 5 anos, o ensino fundamental dos 16 aos 17 anos, com ênfase na educação profissionalizante, na educação ambiental, na educação para o trânsito de pessoas e bens, e na cultura, de maneira geral. E, por fim, este partido estimulará a criação de uma escola municipal para a formação de professores, para o abastecimento das escolas municipais de Itapecerica da Serra, bem como para os pertencentes à região do Cone Sul. O quinto eixo, da saúde. É preciso defender a saúde pública, de qualidade, gratuita, como direito do cidadão. Isso está na nossa Constituição. Os quadros dirigentes partidários têm demonstrado significativo conhecimento nessa área e sente-se apto a propor metas com estabelecimento de tarefas setorizadas. A política da Rede de Sustentabilidade para a Saúde prevê o acesso universal, igualitário e gratuito a todos os cidadãos. Difícil. A ênfase na prevenção é crucial para a qualidade da vida da população, além de apresentar menor relação custo-benefício. Assim, deve-se promover a saúde prevenindo-se as doenças e adotando-se como metas, indicadores de longevidade e diminuição de enfermidades, sem deixar de se promover o atendimento hospitalar quando necessário. Prevenir e depois remediar. A criação de redes de saúde da família, com vistas a aproximar os atendimentos aos trabalhadores e aos seus familiares, tende a simplificar as ações preventivas. A manutenção de um sistema informatizado e acessível possibilita o monitoramento dos atendimentos. Cartão com chip. O controle das doenças, a entrega dos medicamentos, além de facilitar o tratamento dos problemas epidemiológicos. Um cartão com chip está sendo muito veiculado aí. Não é difícil. A política de gratificação aos funcionários ligados à saúde, quando da concretização de suas metas individuais, reforçará os planos de carreiras. Então, preconizamos o estímulo à formação de uma rede de atendimento básico, num grau imediatamente superior, a formação do atendimento hospitalar de baixa complexidade e, num crescendo, o atendimento hospitalar de alta complexidade e, por fim, o atendimento hospitalar de altíssima complexidade, onde aí se farão os atendimentos e a cura de tumores, os atendimentos ligados à genética humana, coisas extremamente sofisticadas que não precisam ser
relegados pelo município. O município pode abraçar também essas tarefas extremamente delicadas. A autarquia da saúde, que nunca foi autarquia, voltará à condição de secretaria municipal. Assim como todas as clínicas e consultórios particulares espalhados pela cidade serão chamados para compor uma rede de saúde juntamente com a prefeitura. Parece um sonho, mas pode tornar-se realidade. O sexto eixo é o do meio ambiente. É um assunto nosso. No senso comum, vê-se que as condições ambientais verificadas no planeta neste início de século são preocupantes. O enfrentamento dessa situação para se garantir as condições ambientais minimamente aceitáveis para hoje e para o futuro deve ser inarredável meta de todos. Portanto, o nosso papel é o de estimular o desenvolvimento de um conjunto de regras e leis municipais que possam contribuir diretamente para a preservação do meio ambiente em nosso município, com o auxílio da força policial, se necessário, e, muito provavelmente, com o auxílio do Poder Judiciário Estadual. Preconizamos o estímulo à criação de pelo menos 4 programas municipais que cuidarão desse tema. Primeiro, o Programa Municipal do Meio Ambiente, o Programa de Preservação Ambiental, o Programa da Política Ambiental e o Programa Municipal de Fontes de Energia. Nosso município poderá gerar políticas de preservação adaptadas diretamente à situação nossa, da cidade, bem como serem exportadas para cidades que venham se identificar com as características de Itapecerica da Serra. São os nossos vizinhos. E o sétimo e último eixo é o de administração municipal cidadã. Na visão de futuro da rede de sustentabilidade aqui para o nosso município, que não se confunda com sonho, o partido será o precursor na efetiva participação popular na administração e no controle social da administração pública. Entendemos que o município é o ente ideal para o aperfeiçoamento da participação e do controle cidadão no nosso processo administrativo. O municipalismo cresceu e se valorizou pela ação municipalista e pelos prefeitos de vanguarda nesse modo de pensar e agir. Agora, nesse importante momento histórico, a Rede de Sustentabilidade entende que em nosso município preconizamos o estímulo à organização popular, à democracia participativa, aos conselhos municipais, aos planos municipais, aos fundos municipais. Vamos estabelecer a porta de entrada para o funcionalismo público municipal sempre por concurso público. E uma vez dentro, um sistema de progressão baseado no tempo de casa e no talento individual de cada um. Já vou explicar isso aqui. O paço municipal deverá perder o seu caráter de feudo particular, perdendo inclusive o seu nome, em homenagem a uma figura paterna de prefeito de passado recente, e ser adotado um moderno sistema de informação aos cidadãos, com sensível melhora no atendimento ao público. Estas são, em rapidíssimas pinceladas, as nossas primeiras ideias para a cidade. Há várias outras, principalmente no campo da mobilidade urbana, onde uma transformação bem radical no centro da cidade possibilitará a sua assunção à condição de polo turístico da Grande São Paulo. Sobre a maneira como se... Tem mais 5 minutos? Como se acende no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, esse eu considero um tema importante, porque a Prefeitura é o principal ente empregador da cidade. Eu entendo isso como uma vergonha. Como que todo mundo é funcionário público municipal? É uma coisa que realmente é estarrecedora. Mas nós temos que mudar isso aí. Como? Melhorando internamente, inclusive. E essa é a ideia. A progressão do servidor público, em primeiro lugar, não haverá nomeado. Nós vamos fazer a modificação legislativa necessária para quem ocupe chefias, diretorias, etc., etc., sejam pessoas em ascensão dentro da própria secretaria. Hoje,
a legislação proíbe isso, porque os prefeitos anteriores reservaram um certo feudo para os seus apaniguados, impedindo que houvesse uma ascensão vertical dentro da secretaria. É incrível falar disso, assim, é uma vergonha falar disso. Então, uma das coisas que a Rede de Sustentabilidade vai fazer é modificar isso. Então, a ideia vai ser a seguinte: nós vamos ter duas maneiras de ascensão dentro da prefeitura. Uma vai ser por tempo e a outra vai ser por concurso. Por tempo, a ascensão é lenta, extremamente lenta. Vão se passar anos para que o sujeito tenha um acréscimo salarial que seja assim, digno de nota. Provavelmente a inclinação dessa reta aqui de ascensão não vai ser maior do que a inflação. Nós simplesmente reporemos a inflação, nada mais. Ninguém terá um acréscimo salarial porque está muito tempo na casa. Inclusive vamos combater tremendamente essas coisas de quinquênio, decênio. Essas coisas são ridículas. Porque eu estou 10 anos no mesmo lugar, eu tenho direito a um acréscimo salarial? Não. O sujeito vai ter um acréscimo mínimo por tempo de casa. Mas ele vai ter um acréscimo enorme se ele se dispuser a estudar e melhorar de posição. Então, dentro aqui o acréscimo será vertiginoso. Ele, com pouco tempo e um concurso, ele alcança um acréscimo salarial bastante proeminente. Então, esse é o quadro que o servidor público tem que memorizar. Se eu estudar e me propuser a participar dos concursos internos da sessão, que provavelmente serão feitos a cada semestre, se a prefeitura encomendar concursos públicos com certa quantidade para um instituto idôneo, o preço cai. E além do mais, isso é baseado no número de participantes. Então, um número de participantes reduzido, o preço é bastante cômodo para a prefeitura pagar e fazer os concursos internos de alto nível. Não é concurso de joguinho de comadre, é concurso sério. Então, o sujeito passou, ele tem um acréscimo enorme. Não passou, vai ficar martelando o tempo lá dentro. Então, não quero mais saber de funcionário com 20 anos de casa, com 25 anos de casa. É lindo isso. Só que não é produtivo. O sujeito fica martelando no mesmo lugar, no mesmo prego. Então não queremos isso. Eu quero, dentro da prefeitura, gente capaz, gente boa. E a ideia, hoje, são 4.000 funcionários, dos quais 1.200 pertencem à Secretaria de Educação. Esse número está feio aqui. Dá para ver aí 1.200? Dá. 800 pertencem à Secretaria da Saúde. Cheguei na metade. 1.600 são funcionários que estão lá dentro concursados, nos piores lugares. E 400 nomeados nos melhores lugares. Isso vai acabar. Se a Rede de Sustentabilidade pegar a caneta e sentar na cadeira de prefeito, isso vai acabar. Isso aqui é uma promessa. Eu prometo pouca coisa, muito pouco. Essa é uma promessa. Bom, senhores, em linhas gerais, o que eu queria era dizer isso. Agora tem uma sessão de perguntas, debate, alguma coisa? Não. Então tá bom. Então eu dou como, mais ou menos, contada para vocês as nossas ideias, sinteticamente. Existem detalhes, e os detalhes vocês podem achar na rede Dr. Ossi 18, e onde mais ele está? Itapecerica da Serra em Rede. Itapecerica da Serra em Rede tem esse programa, é longo esse programa, e é o programa que foi entregue para a Justiça Eleitoral. Portanto, é coisa séria. O Rotary Club de Itapecerica da Serra,
ele está muito agradecido com a sua presença, Dr. Rossi, de ter aceito o nosso convite. Agradeço ao pessoal que foi nas reuniões preliminares, que foram seus assessores, né? Que foram nas reuniões preliminares, onde nós acordamos as regras dessa apresentação. Nós esperamos que a sua campanha, desejamos que a sua campanha seja uma campanha muito produtiva, brilhante. E uma vez eleito, que tudo que aqui foi apresentado, tá, possa ser cumprido E amizade. e que possa ter uma gestão com altíssimo nível, com resultados surpreendentes para essa cidade. Muito obrigado, Dr. Rossi. Agradecemos, muito obrigado.